amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Cinema de Nosferatu. Hoje eu vou falar de um filme clássico de 1968, dirigido pelo Roman Polanski, O Bebê de Rosemary. Ele é estrelado pela Mia Farrow, pelo John Cassavetes e pela Ruth Gordon, que ganhou até um Oscar, né? Ruth Gordon, então só tem ator de primeira linha, né? Bom, não tem como eu falar desse filme sem falar na história do Roman Polanski. Então eu vou tentar resumir aí a história do Roman Polanski, né? A mãe do Roman Polanski ela tinha descendência judaica. Então estávamos na época do Hitler. E ela foi mandada para um campo de concentração e lá ela acabou morrendo, mãe do Roman Polanski. O pai dele também foi preso num campo de concentração, mas ele foi um dos pouquíssimos, né, que conseguiu sair vivo. O Roman Polanski, ele, quando era mais jovem, ele virou mendigo, né? Ele saía nas ruas procurando o que comer, procurando alguma coisa para sobreviver. Bom, vamos dar um pulo no tempo aí, né? Decidiu, em 1968, filmar O Bebê de Rosemary. E ele fez o filme em 1968. Em 1969, bom, ele era casado com uma atriz que estava subindo na carreira, né? Assim, estava em ascensão, que era a Sharon Tate. E ela estava grávida. Uma certa vez o Roman Polanski não estava em casa, estava a Sharon Tate e um grupo de amigos, né? De repente, a casa foi invadida pela turma, né, do Charles Manson. E o Charles Manson simplesmente matou todo mundo. Matou, inclusive, a esposa grávida de 8 meses do Roman Polanski. E eles pegaram o sangue dos mortos e escreveram na parede, né, Helter Skelter, que é o nome de uma música dos Beatles, que eles assim adoravam essa música, né? Cultuavam essa música. Bom, o Charles Manson, para quem não sabe, ele foi um dos maiores, se não o maior psicopata que existiu até hoje, né? Ele e o grupo dele cometeram inúmeros assassinatos. Até hoje tem muitos corpos que o pessoal não sabe onde ele enterrou. Ele acabou sendo preso, ele e todo o grupo dele, e com as mudanças da lei da Califórnia, eles foram condenados à prisão perpétua. Bom, o Roman Polanski ficou arrasado, né? E passou um tempo, chamaram ele para fazer um ensaio fotográfico para a revista Vogue. E ele fez um ensaio com uma menina de 13 anos. E não demorou muito, essa menina de 13 anos acusou ele dele ter abusado sexualmente dela. Ele foi julgado, foi considerado condenado e foi preso. Mas depois ele pagou uma fiança e também, pelo bom comportamento dele na cadeia, ele foi solto. Mas tinha um juiz lá que deu a entender que ia prender ele de novo. Fugiu para a Europa, né? Então até hoje o Roman Polanski não pode entrar nos Estados Unidos, porque ele é um fugitivo da polícia americana. Se ele entrar nos Estados Unidos, ele vai ser preso. O Bebê de Rosemary. Então nós temos a Mia Farrow, que faz a Rosemary. Nós temos o John Cassavetes, que faz o Guy, que é marido dela. Nós temos a Ruth Gordon, que faz uma idosa casada, né, que mora do lado do apartamento dos recém-casados, né?
Então assim, eles estão muito felizes, né? A Rosemary e o Guy. E eles alugam um apartamento num prédio lá, um apartamento legal, né? Grande. E desde o começo, esse casal de idosos sempre tenta ajudar, né? Tal, sempre tá por perto. E os recém-casados, eles querem ter um filho. E certa noite, a Rosemary, ela caiu na cama assim, aparentemente dopada ou drogada, né? Ela simplesmente apagou na cama. E ela sonhou que ela estava sendo estuprada por um bicho, né, cheio de garras, um animal. E quando ela acordou e viu que ela estava toda arranhada mesmo, né? Cortes profundos. E aí ela foi conversar com o marido, né? O que aconteceu, né? Aí ele falou, eu estava com muita vontade, me exaltei, desculpa, tal. E ela falou, pô, mas não dava para esperar mais um dia, né? E ele, eu estava com muita vontade, tudo. O Guy, marido dela, ele tinha pretensão de ser ator, mas não dava nada certo para ele, né? Ele não conseguia papel nenhum. De repente ele conseguiu, sabe, alguns papéis, as coisas foram melhorando para ele. Ela se consultava com um médico simples, né? E o casal de idosos falou, olha, a gente conhece um dos melhores médicos dos Estados Unidos. Se você quiser se consultar com ele, né, a gente conhece ele. Então ela foi se consultar com esse médico, respeitado, e ele receitou para ela umas ervas, umas coisas assim, alternativas e tal, né? Fizeram para ela também um talismã com essa erva, né? E essa erva cheirava muito mal, né? Ela odiava o shake que eles faziam para ela, né, tomar. E a Rosemary tinha um amigo, e esse amigo foi visitar ela e reparou no cheiro, né, da erva e falou, eu vou pesquisar mais sobre essa erva. E ele descobriu que essa erva era usada em bruxaria. Mais do que isso, né? Ele descobriu que aquele prédio todo já foi habitado por bruxos. Eu não vou falar mais nada, senão a história perde a graça, né? Eu esqueci de dizer sobre o Charles Manson, né? Ele era aspirante ele tocava violão, né? E ele ficou muito revoltado porque ele não conseguiu seguir a carreira de músico, né? E ele formou esse grupo aí que foi um dos maiores crimes dos Estados Unidos, né? O assassinato da Sharon Tate, mulher do Roman Polanski, né? Que passou um inferno na vida toda, né? Mas deu a volta por cima e esse O Bebê de Rosemary é uma obra-prima. Bom, pessoal, valeu, muito obrigado e até a próxima!